Você já fez vários testes para escolher a sua carreira e cada hora dá um resultado diferente? Ou você se sente perdido para escolher a carreira e não sabe onde buscar ajuda? Eu sou Daniela Provedel, psicóloga clínica e orientadora profissional, e esse vídeo é para você que está escolhendo a carreira e não conhece a orientação profissional. Após 15 anos trabalhando com orientação profissional ou no ambiente universitário, com jovens em processo de escolha profissional, eu venho percebendo que as pessoas ainda esperam o famoso teste vocacional para escolher sua carreira. Existe ainda uma expectativa muito comum de que o teste vocacional vai guiar você para a escolha perfeita, para sempre e segura. A ideia que está por trás dessa expectativa de teste vocacional, ela é bastante relacionada com a ideia de vocação, que é a ideia de que você tem um chamado inato dentro de você que corresponde a uma única carreira, que só essa única carreira vai fazer você feliz. Isso tem uma história, tem uma origem histórica esse pensamento. No início do século XX, quando os processos de orientação profissional começaram a se consolidar, os psicólogos utilizavam inventários de interesse, que são uma espécie de testes que medem o seu interesse em vários campos do conhecimento. E esses inventários serviam para encaminhar as pessoas ou para a guerra, ou para cargos e postos de trabalho, e fazer a ideia de encaixe do homem certo para o lugar certo. Isso funcionou no início do século XX, mas não faz mais sentido no nosso contexto atual do mundo do trabalho, do mercado de trabalho, das rápidas mudanças, da evolução tecnológica e da complexificação dos papéis, inclusive da rapidez com que surgem carreiras, cursos universitários. Nós temos hoje mais de 500 cursos universitários disponíveis para formação e infinitos postos de trabalho, inclusive muitos que a gente ainda nem sabe que vão existir e muitos que já vão ser extintos. Então a gente está diante de um cenário muito complexo, muito além da ideia de encaixe da pessoa certa no lugar certo. E é para isso que a gente vai conversar um pouco sobre o que é orientação profissional na atualidade. Eu quero que você preste muita atenção e no final desse vídeo você vai me responder se depois de tudo que eu te comentar sobre orientação profissional, se você realmente acredita que a orientação profissional é um teste único que vai ter uma resposta correta e perfeita para a sua escolha de carreira. A orientação profissional é um processo de ajuda e apoio psicológico para a resolução de problemáticas vocacionais. E o que será que são problemáticas vocacionais? O nome parece meio complicado, meio sério, mas na verdade a problemática vocacional é apenas um dilema ou uma dúvida ou um impasse que você enfrenta no momento da escolha da carreira. Na verdade, a problemática vocacional ela pode se apresentar em várias fases da carreira de uma pessoa. No momento de entrada no mundo do trabalho, quando você escolhe a carreira, no momento de consolidação da sua carreira, quando você já escolheu, está na faculdade, ou começou o primeiro emprego, está começando a sua carreira, mas começa a ter dúvidas ou precisa de uma ajuda para pensar no seu projeto de vida, ou também em fases mais avançadas da carreira. Às vezes um profissional já com a carreira bem consolidada está em sofrimento psicológico no trabalho ou quer rever o seu projeto de vida, rever o rumo da sua carreira, ele também pode apresentar uma problemática vocacional nesse sentido. As problemáticas vocacionais podem surgir inclusive na fase da aposentadoria, que também é um momento que pode contar com o apoio da orientação profissional. Uma vez que a gente entende a orientação profissional como um apoio psicológico para a resolução de uma problemática vocacional, agora vamos pensar juntos, então, nos grandes pilares para esse processo de pesquisa e investigação que é a orientação profissional. No caso dos jovens, a orientação profissional tem 3 grandes objetivos: o acolhimento emocional, a elaboração de questões ligadas à afetividade, o autoconhecimento e o conhecimento do mundo do trabalho. Esses são os 3 grandes tópicos que nós buscamos numa orientação profissional de um jovem. E para atender a esses 3 grandes objetivos do processo de orientação profissional, nós fazemos em parceria um processo de profunda pesquisa para responder 3 perguntas essenciais: quem eu sou, o que desejo e como eu dialogo o meu desejo com a realidade do mundo do trabalho. Não são perguntas nada fáceis e não são perguntas com respostas que vão durar para o resto da sua vida. São perguntas que são importantes que você faça e refaça ao longo de toda a sua história de vida. Para que você não faça escolhas no modo automático, para que você não faça escolhas inconscientes ou não faça escolhas baseadas em padrões que regeram a sua vida até então.
Essas grandes perguntas, elas fazem com que você exerça um dos principais potenciais humanos, que é o potencial de criar, é o potencial de avançar em relação ao lugar que você foi colocado ou se colocou na vida. Então vamos pensar um pouco sobre cada uma dessas perguntas. Pegue lápis e papel, se concentre, olhe para dentro de você e vem comigo responder essas perguntas. Pergunta número 1. Quem sou eu? Essa pergunta envolve a resposta para algumas outras perguntas muito essenciais. Como é a minha personalidade? Quais são os meus valores? Como é o meu modo de estar no mundo? Em que eu acredito? Quais são meus talentos? Quais são meus pontos de desenvolvimento? E o que eu tenho para oferecer no mundo para o mundo onde eu vivo? Esse é o nosso primeiro grande tópico. Na sequência, eu convido você a pensar e responder a pergunta: o que eu desejo para mim? Essa é uma pergunta que aparentemente parece simples. Não, eu sei o que eu desejo para mim, mas geralmente quando a gente pensa em responder essa pergunta, nós respondemos a desejos mais imediatos, o que eu gosto de fazer, ou quais são os meus gostos, né? Mas na verdade, responder essa pergunta é responder a outras também grandes perguntas bastante profundas, que é: qual é o meu projeto de vida? Qual é o estilo de vida que eu desejo ter? Que marca que eu desejo deixar no mundo? Quais são os cenários ocupacionais que eu desejo ocupar, que me agradam ocupar? E quais são os resultados que eu espero do trabalho? Então isso diz respeito a essa segunda pergunta, né? Que é: qual é o meu desejo? Quantas perguntas podem caber nessa segunda pergunta? E ao pensar nessas duas perguntas, a gente tem uma terceira pergunta que tem uma dimensão ética e uma dimensão de pacto com a realidade que é muito importante, que é a pergunta de como eu posso conciliar o meu desejo e o meu ser com a realidade do mundo do trabalho. E aí eu pergunto para vocês acham que vocês, jovens, conhecem a realidade ocupacional? Será que os jovens na era da informação realmente conhecem a realidade do mundo do trabalho? E a minha resposta é não. É surpreendente, nos últimos 15 anos trabalhando como orientadora profissional, como na era da informação, os jovens carecem muito de informação concreta do mundo do trabalho. Nós temos muitos vídeos disponíveis, temos blogs, informação, feiras de profissões, mas eu ainda sinto uma falta muito importante do jovem conseguir acessar de uma maneira bastante verdadeira dentro de si o conhecimento sobre a realidade do mundo do trabalho e a realidade do mundo universitário também, né? Isso tem a ver um pouco com a nossa cultura escolar, com a nossa cultura de orientação profissional, que ainda não está tão difundida, e também com uma natural dificuldade realmente de você conseguir sair da ideia imaginária de uma profissão e realmente imaginar aquele cotidiano na concretude. Como é que a gente pode trabalhar com isso? Como trazer para a concretude a informação ocupacional? Fazendo visitas, frequentando aulas, conversando com pessoas, entrevistando pessoas, passando um dia no ambiente de trabalho que te interessa. Isso faz muita diferença para finalizar o seu processo de escolha. Então esse diálogo com a realidade, ele vai fazer com que você entenda que o seu desejo, ou a sua habilidade, ou a sua necessidade, ele vai ser atravessado pelo mercado de trabalho, ele vai ser atravessado pela realidade em que aquela profissão se constrói no seu mundo atual. Então, para dar um exemplo para vocês, que acontece, que é bastante comum em relação à realidade profissional, é você pensar, por exemplo, aquele jovem que pensa em fazer turismo porque ele quer viajar muito, ou pensa em fazer medicina porque ele gosta de House ou Grey's Anatomy, né? E claro que a gente pode se inspirar nas séries, se inspirar nas pessoas, a gente pode ter sonhos e anseios, mas é muito importante eu fazer um filtro do que eu recebo da mídia, comparando com a realidade concreta do mundo do trabalho. A pergunta que está por trás disso é, por exemplo, no caso da medicina, como é a medicina no Brasil hoje? Como é o sistema de saúde? Onde o médico se insere nesse sistema na atualidade? É um processo de negociação interna entre o meu desejo e o mundo real. Aí você pode falar assim: não, eu sei, eu conheço o mundo real, eu não me engano, eu não tenho essas ilusões bobas. Mas preste atenção, porque a idealização é um movimento natural do ser humano. Todos nós fantasiamos e idealizamos.
Então preste atenção, ouça o seu coração e tente desconstruir, investigar as possíveis idealizações que você esteja fazendo, ou os possíveis aprisionamentos a ideias mais mentais da carreira, ao invés de realmente conhecer as carreiras. Então essa última pergunta é um convite para você fazer essa negociação interna entre o seu desejo, entre as suas fantasias, entre a sua ideia mais mental e racional da carreira e o mundo concreto. E isso não vem como um passe de mágica, isso é decorrente de pesquisas concretas, de você se lançar no mundo, se conectar com as pessoas, de você sentir realmente o mundo do trabalho. E sair um pouco do plano da imaginação, sair um pouco do plano da fantasia. Essas são perguntas fáceis de responder? Claro que não, mas elas são necessárias para você fazer uma escolha consciente. Pensando nessas grandes perguntas que orientam uma orientação profissional, eu vou explicar um pouco a parte prática do processo de orientação profissional. A orientação profissional ela pode acontecer individual ou em grupo e pode variar em termos de número de sessões ou horas das sessões e geralmente ela tende a fazer pesquisas em 3 eixos temporais. Olhar o passado, o presente e o futuro do jovem que está em escolha profissional. O passado diz respeito às suas influências familiares, às influências que te formaram, à sua história. O presente diz respeito aos cenários ocupacionais que você vislumbra no momento, às carreiras que você pensa concretamente no momento, e o futuro diz respeito ao que eu já mencionei do projeto de vida, como você se imagina no futuro. A gente faz muitos exercícios e tarefas na orientação profissional. Então é o momento em que você realmente vai trabalhar e pesquisar. Então, exercícios sobre a tua história, exercícios de entrevistar profissionais, mas a ideia principal, independente da técnica que o orientador utiliza, é que você entenda que é um processo de pesquisa, é um processo de trabalho, é um processo ativo, em que o orientando, junto com o orientador, vão construir esse conhecimento sobre todos esses temas que eu levantei. Agora eu pergunto para você, depois de tudo isso que a gente conversou, você ainda acredita que a orientação profissional é um teste único? Conta pra mim, escreve aqui nos comentários o que você pensa sobre isso, curte o nosso vídeo, se inscreva aqui no canal e compartilhe com quem você acredita que precisa dessas informações. A gente se vê no próximo vídeo, um beijo pra você!